Renan, hoje eu acompanhava aqui uma repercussão sobre uma fala sua nas redes sociais, que foi o fato de você dizer que se você tomasse posse como presidente da República, a primeira coisa que você faria seria ir até uma das comunidades do Rio de Janeiro para libertar as pessoas que estão lá sob o crime organizado. Isso dividiu bastante opiniões e eu quero entender mais profundamente e não além, e não somente o recorte que vai para a rede social, o que é essa proposta sua como um presidente eleito e empossado, caso seja? Em bom português, se nós ganharmos as eleições para 2026, o tema número 1 do nosso mandato será a declaração de guerra ao crime organizado, será a transformação da concepção do crime organizado como organização terrorista, trazer para o Brasil o conceito do que é conhecido lá fora como direito penal do inimigo, do jurista Günther Jacobs, a ideia do direito penal de terceira velocidade, que já é muito discutido lá fora e que inclusive tem influência no direito americano, na Europa tem, que é a ideia de você tratar alguém que recorrentemente comete crimes e que sequer aceita a lei pátria como sua lei, como um inimigo. Portanto, o direito tem que ser rápido com ele, as leis penais têm que ser rápido, o processo penal tem que ser rápido e as punições têm que ser muito duras. Mas aí você vai depender de outros poderes, né? Dos quais você não teria influência. Naturalmente, mas se a população decidiu eleger um candidato de um partido nanico, que recém surgiu, e ele chegou à presidência da República, com certeza a campanha foi gloriosa. E esse será o tema principal desse mandato. E nesses 100 primeiros dias de mandato, que os presidentes da República costumam contar com o beneplácito institucional dos demais poderes para poder iniciar a sua agenda, eles já vão saber qual é a nossa agenda. Tanto que eu falei essa frase que é, no primeiro dia, o presidente da República tem que se encontrar junto com o seu governador, que espero que seja não é a demarcação, mas nós temos a liderança do Rio de Janeiro, o bombeiro Rafa, que por enquanto é nosso pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, e nós vamos fazer a primeira ocupação para demonstrar que o foco nosso é esse. Nós precisamos libertar 25 milhões de brasileiros que estão presos na mão do crime organizado. E é esse o recado que a gente precisa dar. Mas me explica assim esse projeto em movimento, assim, o que seria essa ocupação? Como é que você subiria nesses lugares como uma autoridade, em locais que são tão inóspitos? Não estou falando que eu vou pegar uma arma e vou fazer isso, tá? Realmente eu nunca tirei nem de paintball, então não seria exatamente o melhor combatente num cenário de guerra. Entendi. Mas eu acho que um líder político, ele tem que estar junto aos militares no sentido institucional. Eles precisam se sentir respaldados pelo que está acontecendo, eles precisam entender que institucionalmente eles não vão estar abandonados. Não adiantava nada, ou quando o Temer fez aquela GLO, ele faz a GLO, nomeia um general e fica lá em Brasília olhando. A participação tem que ser próxima, e não pode ser uma participação também malandra, como foi a do Wilson Witzel, que desceu de helicóptero daquela vez. Esse tipo de coisa não pode acontecer, porque esse tipo de coisa desvaloriza uma ação que é muito nobre para os brasileiros, que é a retomada do próprio território e a libertação dessas populações. Então, em bom português, a gente precisa fazer uso das polícias, mas não só das polícias. Porque o crime organizado no Brasil hoje é uma instituição, vamos dizer, nacional. Ela está presente em todos os estados. Eu não vou conseguir resolver a questão carioca se eu não for para o Paraná ver a fronteira com o Paraguai, porque tem droga passando por ali. E também tem droga que vai passar por outros estados, então eu vou ter que ter uso da Força Aérea, a gente vai ter que fazer um trabalho de fronteira. É um trabalho multifatorial. E também tem que ter alterações nas leis penais, leis de processo penal, para você poder fazer esse enfrentamento. Esse tipo de enfrentamento, que é um enfrentamento geracional, porque representa, na minha geração, uma ruptura com as formas de pensar não só, vamos dizer, dos constituintes de 88, mas de quase todas as escolas de direito penal no Brasil, que pensam muito mais na ressocialização do que na punição, ela representaria essa mudança, uma mudança no enfoque e no enfrentamento. E uma coisa que é curiosa, eu comecei a tratar desse assunto nesses termos desde o ano passado, e desde então eu estou vendo outros pré-candidatos à presidência da República repetindo ipsis literis o que a gente está falando. E é ipsis literis, eu vi o Caiado teve presente aqui. Então tá todo mundo te copiando? Eu sinto que sim, eu nunca vi. Eu vou fazer uma pergunta um pouco nessa linha, esse é um gancho. Pode aproveitar, já. O campo partidário da direita já está bastante congestionado, né? Você tem PL, PP, Republicanos, União Brasil, Novo, fora as siglas menores. O que o Missão pode trazer de diferente nesse campo da direita e o que te leva a crer que o eleitor, com tantas opções mais consolidadas, na direita mais centrão, na direita mais conservadora, na direita evangélica, na direita mais liberal, que é o caso do Novo, ao menos da parte econômica, o que o Missão pode trazer, o que te leva a crer que o partido pode realmente vingar, né? Prosperar nesse campo partidário da direita tão congestionado como está hoje? Se você perguntar para todos esses pré-candidatos, a única palavra que vai sair falando e ecoando o coração deles vai ser Bolsonaro. Se o Bolsonaro, e desculpa a provocação, entrar numa banheira hoje, todos os outros candidatos desses partidos eles vão morrer afogados. Eles estão no bolso do Bolsonaro, para ser claro.
Todos eles falam que a primeira ação que eles tomariam quando ganhasse a presidência da República seria anistiar o Bolsonaro. Quer dizer, o Brasil cheio de problemas, a gente está partindo para um colapso das contas públicas para 2027, 2028, todo mundo sabe que vai ter esse colapso. A gente está, todo mundo agora eles falam em guerra contra o crime, falando em guerra contra o crime, precisamos enfrentar o crime, vamos falar em desenvolvimento do Nordeste, vamos falar agora como a gente vai ter capacidade de negociar com a China ou com os Estados Unidos, e todos eles correm para falar que a primeira ação que eles vão tomar é libertar o Bolsonaro, porque naturalmente eles querem os votos do Bolsonaro. Eu não vejo nada de original no que eles falam. O Ratinho veio falar recentemente em guerra geracional e substituição geracional dentro da política brasileira, que é literalmente o nosso discurso. Eu fiquei curioso, um cara que está no partido do Kassab, que é uma das maiores velharias, um museu, o PSD, na Bahia, então, as oligarquias mais antigas, falando em renovação política via Ratinho Júnior. Eu olho, acho curioso, fico feliz, fico lisonjeado que ele está imitando as nossas ideias, mas eles não têm imaginação, eles não têm nada de novo. O que esses caras vão falar, por exemplo, sobre geração de classe média no Nordeste? O Lula aumentou a popularidade dele agora, ele está vindo com uma série de programas sociais. Saiu agora um estudo demonstrando que houve, vamos dizer, uma queda na pobreza extrema, muito por conta desses programas sociais que estão atingindo a base da população. Só que essa população não está se tornando efetivamente economicamente ativa, de modo a se libertar dos programas sociais e ter uma vida muito mais próspera. O que nós vamos fazer para gerar a classe média no Nordeste? Eu não vejo essa conversa. O que nós vamos fazer, por exemplo, para gerar complexos econômicos envolvendo a agricultura e a agroindústria para permitir que o Brasil exporte produtos agroindustriais? A Holanda, por exemplo, que é um dos casos mais emblemáticos, ela fatura mais com produtos agroindustriais do que o Brasil. Mesmo o Brasil seja gigantesco. Isso é sobre agregar tecnologia e inteligência. Eles não falam. Eles vão ver assim, vou contratar um marqueteiro que vai ver o que a direita está falando nas redes. É sempre isso. O que a meninada está falando nas redes? Não tem ideia. A arrogância na maneira como você diz que estão te copiando? Não, porque é um dado da realidade. O Caiado foi, por exemplo, parlamentar por muitos anos. O Caiado, como ele mesmo falou aqui na Jovem Pan, ele está desde 86 na política e tem muito mérito no que ele está fazendo. Tem muito mérito. Ele lutou ali na Constituinte para defesa do direito de propriedade. Dito isso, ele nunca protocolou um projeto nessa linha. Por que do nada todo mundo está divulgando o direito penal do inimigo? Porque eu fico curioso. Houve um fato ou foi o fato da gente estar viralizando o conteúdo e estar fazendo seminários? Porque não é o Renan especificamente, é no meu grupo. O Kim está falando disso, o Kim passou o projeto aumentando pena. Nós estamos endereçando essa agenda. A lei anti-Oruan, que todo mundo atacou à época, hoje o Oruan está preso. O Oruan está preso não foi porque do nada a polícia civil despertou para o problema Oruan. Não foi do nada. O Oruan começou a ser tratado como um agente político, parte do Comando Vermelho, porque nós assim o fizemos. Então todo mundo percebeu que nós tivemos liderança nesse processo e naturalmente as pessoas estão copiando, isso é normal. Eu conheço a equipe de rede social de praticamente todos esses caras, eles acompanham a gente, eles seguem a gente. E é natural, fico feliz que eles estão copiando, mas eu espero que não fique só na cópia marqueteira e não só naquilo que eles acham que dá voto. Eu quero ver na hora de falar das reformas. Vai lá, Musa. Você mencionou um ponto da segurança que realmente o Brasil está, para mim, numa situação extremamente crítica e o ser humano tem uma alta capacidade de normalizar tudo, né? Quem pode, nós podemos, você normaliza que você bota no preço de um carro que você tem que se blindar dentro dele, ou casas, enfim, a gente normaliza esse tipo de situação. Um dos países que eu estive, para mim um dos grandes ativos é viajar o mundo, um dos grandes que eu tive conhecendo e produzindo documentário foi El Salvador recentemente, para entender ali, falei com alguns ministros, Bukele e tudo mais, e eles chegaram numa situação obviamente muito mais caótica do que a situação brasileira, mas como você falou, são 25 milhões de brasileiros que perderam simplesmente o território onde a máquina pública simplesmente não entra, né? E ali eles tiveram que partir para um lado mais radical. Para quem não conhece, basicamente, se eu morava numa comunidade e você na outra, tem duas gangues, né? A 13 e a 18. Se eu atravesso a rua e não faço parte de uma gangue, você também, eu dava um tiro na minha cabeça e meu corpo ficava lá e acabou, e ponto final. Talvez você acha que o Brasil já está chegando numa situação de narco-estado em alguns locais? E se sim, como é que a gente confronta sem uma mão firme? Porque, por exemplo, o Bukele, ele instaurou o estádio de sítio e vem renovando isso a cada mês que passa. Como conduzir isso quando o outro lado não tem o menor de moralidade? Começando a pergunta... Me refiro ao crime, claro. Começando a responder a tua pergunta, eu vejo de duas maneiras a infiltração do crime organizado. Uma que eu chamo de horizontal, que é a territorial. Horizontal, então, você olha no mapa, você vê ali no horizonte, no Rio de Janeiro, tem até um mapinha, isso aqui é TCP, isso aqui é CV, isso aqui é ADA. E tem a vertical, quem pratica mais a vertical é o PCC, que é a infiltração institucional, tanto no setor público quanto no setor privado. Economia lícita. Eles estão entrando, então eles avançam nas estruturas hierárquicas da sociedade brasileira, não só do Estado. Enquanto, por exemplo, o Comando Vermelho é muito mais claro nesse avanço horizontal. Você vai ter que ter políticas para enfrentamento de ambos.
políticas de inteligência para enfrentar. Havia, inclusive, um projeto ligado à ideia antimáfia, um PL antimáfia, foi até elogiado pelo Gaquia para enfrentamento, vamos dizer, a essa transformação das facções de máfia, e ao mesmo tempo a gente tem que ter uma legislação de combate muito clara para infiltração horizontal, que é, por exemplo, o que o Comando Vermelho faz. Não que o PCC também não faça, que eles não disputem. Para isso, você vai ter que ter marcos institucionais muito específicos e uma presidência da República forte em ação junto com os governos. Isto é diferente de El Salvador. El Salvador é uma nação pequena. Sim. É uma nação pequena. É uma nação em que, vamos dizer... 6 milhões de pessoas. A complexidade do caso brasileiro é muito maior. E o Brasil é institucionalmente muito mais complexo. Se a gente apresenta para um gringo a situação brasileira, ele vai ficar meio louco. Ele vai surtar. Mas dito isso, as polícias dispõem de meios, o governo federal dispõe de meios. Se você muda institucionalmente, você coloca a vontade política, você consegue endereçar. É completamente possível endereçar. Até porque o Brasil, antes dos anos 70, 80, que a gente começa a ver a criminalidade disparar, ele não era esse inferno todo. A gente pode até discutir os pressupostos que tornaram o Brasil tão perigoso. Ele não era todo esse inferno. Ele se torna. E a gente tem que entender por quê e como evitar de voltar a ser assim. E uma dica, assim, na minha visão, não para nessa questão repressiva. Até porque o próprio Bukele não para na questão repressiva e nós não devemos parar na questão repressiva. O uso da inteligência não é só para pegar os caras, mas é para entender quem é a mão de obra do crime. A gente tem uma pesquisa excelente da GV de 2007 que mostra o seguinte: jovens, em geral, sem pai, são vamos dizer, o perfil social mais óbvio de parar na estrutura do crime. Jovens, humildes, de famílias desconstruídas sem a presença paterna. Isso acontece nos Estados Unidos, isso é meio que padrão no mundo todo. No Brasil isso é muito claro. Esses jovens estão na periferia, esses jovens acabam sendo recrutados pelo crime organizado como uma mão de obra muito barata. Eles são, vamos dizer, a mão de obra que acaba morrendo no tiroteio. Eles são a maior parte das estatísticas, tanto do crime cometido, quanto da vítima da violência. Tá? Esse jovem, ele tem que ter uma atenção especial. A gente sabe onde esses jovens moram. A gente sabe onde são essas periferias. E a gente precisa ter um tipo de educação, e nesse ponto eu sou a favor da militarização das escolas em regiões que nós vamos retirar do tráfico de drogas, para que esse jovem tenha um acompanhamento do ponto de vista da formação do caráter dele. Eu estou falando de um homem jovem, com a figura masculina ao lado dele, com bons exemplos de homens que vão ensinar como se portar, como agir diante da necessidade que o jovem tem de hierarquia na dinâmica social dele, que hoje é suprido pelo Oruan, pelo Pose, por essas tranqueiras aí. E aí, ter um ensino técnico para que esse jovem saia da escola apto a ter um emprego, inclusive participar do processo de arrumar um emprego. Resolver esse jovem que está na periferia e que é usado de mão de obra barata do crime é resolver o problema, para além das leis penais mais duras que a gente tem que ter. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal A Missão para Mais. Aqui temos cortes do MBL e do Partido Missão todos os dias dos temas mais importantes do momento.